Isso mesmo, Evangelho de Marcos. Vamos entrar para o momento da palavra a partir do versículo 35 do capítulo 4 do Evangelho de Marcos. Quem achou, diga amém. Amém, podemos ler. Louvado seja Deus. Assim diz a palavra do Senhor. Naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: vamos para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este ia se enchendo de água. Jesus estava na polpa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não te importes que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: Aquieta-te, aquieta-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Levanta suas mãos aos céus e fala comigo assim: Senhor Jesus, eu quero ouvir a sua voz falando comigo aqui nessa noite, através da tua palavra. Fala conosco, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém. Toma os vossos assentos, glorificando ao Rei da Glória. Isso, pode glorificar e exaltar a Jesus Cristo, Filho de Deus. Aleluia. Que maravilha, isso é fé. Aleluia, glorifica e exalta Jesus, que fala com o seu povo, que fala com a sua igreja. Louvado seja Deus, aleluia. Irmãos, esse é um texto que está relatado nos 3 evangelhos sinóticos: Mateus, Marcos, Lucas. E eu estou falando isso porque somente de nós contemplarmos que esse mesmo texto está relatado nos 3 livros sinóticos, Marcos, Mateus e Lucas, já nos chama a atenção para alguma coisa. Quando algo é enfatizado, quando algo é falado mais do que uma vez, significa que é algo que o próprio Deus, Ele tem ali um interesse maior para que essa mensagem venha a ser enxertada em nós. Significa que tem algo ali extraordinário para ser transmitido. E quando eu olho para esse texto, verdadeiramente chama a atenção de cada um de nós. É o momento que Jesus vai entrar no barco com seus discípulos para ir até o outro lado, como está escrito aqui: vamos para o outro lado. Quando Jesus com seus discípulos está ali naquele barco, aqui no Evangelho de Marcos, me chama muito a atenção, porque a palavra de Deus vai nos relatar dizendo que o vento se levanta contra eles, as águas começam a tomar conta daquele barco, os discípulos começam a ficar apavorados, temendo a morte. E enquanto isso, aqui no Evangelho de Marcos está escrito que enquanto o vento sopra com toda a sua força, quando os discípulos estão ali apavorados, a água está tomando conta daquele barco, enquanto isso Jesus está dormindo, tranquilo, repousando a sua cabeça em alguma coisa, dormindo tranquilo, porque ele mesmo havia falado com seus discípulos: vamos para o outro lado.
significa que quando o Senhor Jesus Cristo disse para os seus discípulos: vamos para o outro lado, nada poderia impedir aquela trajetória, nada poderia impedir o que Jesus já tinha falado: vamos para o outro lado. Ao ponto que quando Jesus entra dentro daquele barco, o que é que ele vai fazer? Ele vai aproveitar aquele momento que eles estavam naquele barco, não daria para sair nem para um lugar e nem para o outro. O que eles poderiam fazer era esperar, aleluias, que o barco viesse chegar do outro lado. Então Jesus aproveita para ir descansar, para ir dormir, para repousar. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, e quando eu já falava conosco aqui nessa noite, para que nós venhamos calar todas as outras vozes, para que unicamente a voz de Deus venha ecoar nos nossos ouvidos, para que unicamente a voz de Deus venha falar conosco. E eu falava a respeito de lançar a nossa ansiedade no Senhor, crendo que Ele está cuidando de nós. E fazendo dessa forma, nós estamos calando a voz da ansiedade. Falei também, meus irmãos, a respeito de depositar a nossa confiança, a nossa esperança no Senhor. Fazendo isso, meus irmãos, nós iremos calar a voz da dúvida, a voz da incerteza, todas as outras vozes que porventura vinham se levantar contra nós, que vinham vir contra nós para tentar nos desanimar, para tentar nos parar, para nos tentar pensar o contrário. E é por isso que nós devemos fazer como está escrito na palavra de Deus: lançar a nossa ansiedade no Senhor, crendo que Ele está cuidando de nós. Jesus disse para os seus discípulos: vamos para o outro lado. Será que aqueles discípulos, e eu acredito que sim, quando aquele vento se levanta, quando a água começa a tomar conta daquele barco, será que chegou eles pensar que eles e o próprio Mestre Jesus, Criador dos céus e da terra, ficariam ali naquele lugar, morreriam afogados ali naquelas águas? Será que eles começaram a pensar dessa forma? Acredito que sim, porque eles estavam com medo, apavorados, mesmo com Jesus dentro daquele barco. Irmãos, quando eu meditava nessa palavra ainda agora à tarde para pregar nessa noite, eu fiquei pensando comigo, meus irmãos, a respeito da fé, a respeito da nossa fé. A palavra de Deus nos relata dizendo, meus irmãos, que se nós tivermos fé, o próprio Senhor Jesus Cristo dizendo que nós faríamos sinais e prodígios maiores daqueles do qual Ele realizou quando esteve aqui em cima dessa terra. A fé, meus irmãos, é que nos move. A fé é que nos faz acreditar no impossível. A fé é que faz nos acreditar naquilo que nós ainda não estamos vendo. Irmãos, quando Jesus Cristo então agora é acordado pelos aqueles discípulos, a palavra de Deus vai nos relatar dizendo que Jesus repreende o vento e o vento se acalma. E a palavra de Deus nos vai relatar dizendo que Jesus vai dizer ao mar: aquieta-se, aquieta-se. E a palavra de Deus relata dizendo: o vento se aquietou e fez-se completa bonança. Irmãos, presta atenção. Jesus repreende o mar, o vento, e para o mar, para as águas, Jesus fala com ela dizendo: aquieta-se, aquieta-se. Sabe o que eu entendo com isso? Se Jesus tivesse feito a mesma coisa com as águas, se Jesus tivesse repreendido as águas, eu tenho para mim que aquelas águas iriam se abrir, e aquele barco ia cair de uma vez por todas lá embaixo. E é por isso que Jesus fala com as águas: aquieta-te. Jesus não repreende as águas, porque se Jesus Cristo repreende as águas, aquelas águas se abririam, e aquele barco então cairia ali naquele lugar. E Jesus fala com o vento, repreende o vento, e diz para as águas: aquieta-te, águas.
e as águas se aquietaram, o vento foi repreendido, e houve grande bonança ali naquele lugar, porque o próprio Jesus Cristo chamou os seus discípulos dizendo: vamos para o outro lado. Oh, aleluia, glorifique e exalte o nome santo do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Irmãos, eu estou pregando aqui nessa noite para pessoas que estão ansiosas, para pessoas que estão preocupadas, para pessoas que Deus já deu uma ordem, e Deus já liberou uma palavra para você, mas você está temendo, você está com medo, e a palavra de Deus para você aqui nessa noite: não tenha medo, não apavora, a palavra já foi liberada, a bênção já está sobre a sua vida. Toma posse e glorifica o Rei da Glória, crendo que Ele já te disse: vamos para o outro lado. Aleluias ao Cordeiro de Deus, ao nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Talvez você não vai, presta atenção, talvez você não vai atravessar o oceano, mas talvez vai. E o seu coração está ansioso, o seu coração está preocupado, e Deus está te acalmando aqui nessa noite, Deus está te tranquilizando aqui nessa noite. Eu vou te levar em paz, e vou te trazer em paz. Eu sou contigo, eu te chamei, eu estou contigo nesse barco, então glorifica o meu nome, crendo na minha vitória, na sua vida. Louvado seja Deus, glória a Jesus. Talvez já tenha uma palavra liberada para a sua vida, aleluias. Só que você está com medo, você está temendo, você está cheio de dúvida. Cala todas essas outras vozes, para que somente a voz de Deus possa ecoar nos seus ouvidos, crendo que Ele está contigo, Ele não te deixou e jamais te deixará. Essa é a fé do crente, a fé que vence o mundo, a fé que vence o pecado. Essa é a fé do crente crendo que você não vê, mas sabe que Ele está com você, que você não apalpa, mas sabe que Ele está contigo. Então glorifica a Ele, exalta Ele, dá glória para Ele, exalta o nome santo do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Os discípulos estão com medo, os discípulos estão apavorados. Jesus está no barco, Jesus está tranquilamente dormindo, e os discípulos apavorados. Os discípulos poderiam pensar com eles diferente, dizendo: se Jesus está no barco, esse barco não vai afundar. Se Jesus disse que nós vamos chegar do outro lado, nós vamos chegar. Mas não foi dessa forma que os discípulos pensaram. Eles ficaram apavorados e com medo. Jesus se levanta e vai falar com eles: vocês ainda não têm fé, homens de pequena fé. Quando eu vejo Jesus falando isso, meus irmãos, eu entendo que Jesus estava dizendo assim: olha, nem seria necessário vocês me acordar. Não. Se vocês tivessem fé, vocês mesmos poderiam ter feito isso. Vocês mesmos poderiam ter repreendido o vento e falando com o mar para que o mar viesse se acalmar. Vocês mesmos poderiam ter feito isso. Quando Jesus está dizendo para eles: vocês ainda não têm fé, com outras palavras, Jesus estava dizendo: vocês mesmos, vocês não precisariam ter me acordado, vocês mesmos poderiam ter liberado a palavra. Nós precisamos ter essa fé dentro de nós, dizendo: eu vou vencer, eu vou avançar, a vitória é minha, em nome de Jesus Cristo. Precisamos exercer a fé que há dentro de nós, todos os dias da nossa vida, de cabeça erguida, dizendo: eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus. Eu olho dessa forma, e é tão interessante, meus irmãos, que ainda essa semana eu meditava em algumas coisas, e eu pensava comigo assim: quando a gente olha para a Bíblia Sagrada, nós vamos ver coisas semelhantes a essa. Jesus falando ao vento, falando ao mar, falando à natureza, e a natureza obedecendo a Ele. E aí eu observava assim e falava: meu Deus, o mar obedece, a natureza obedece, o vento obedece,
das vezes nós não obedecemos. Muitas vezes nós ignoramos a voz dele, o Criador. Ignoramos aquele que manda no vento, que manda nas águas, que manda na natureza, que governa no céu, que governa a terra. E às vezes nós ignoramos a voz dele falando conosco. A natureza obedece, o mar obedece, tudo obedece à voz dele. Louvado seja Deus, glória a Jesus. E nós, por muitas das vezes, desobedecemos a sua voz, desobedecemos a sua ordenância. Eu creio, meus irmãos, que se nós obedecesse um pouco mais o que Deus nos pede, se nós obedecêssemos um pouco mais os mandamentos do Senhor, pode ter certeza, irmãos e irmãs aqui presentes, coisas maiores nós viveríamos da parte de Deus, coisas extraordinárias nós iríamos viver da parte dele, meus irmãos, porque onde há obediência há milagres, onde há obediência há maravilha, onde há obediência há sinais, onde há obediência há testemunho, onde há obediência nós vivemos o sobrenatural do Senhor. Aleluia! Quando nós obedecemos a sua voz, irmãos, os discípulos vão ficar atônitos. No último versículo que nós lemos vai dizer assim, ó: eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Quem é esse que fala e o mar obedece? Quem é esse que fala e o vento obedece? Quem é esse que fala e a natureza obedece? Quem é esse homem? Louvado seja Deus, glória a Jesus. Mas se eles estivessem acreditado um pouco mais nesse homem, antes que o milagre viesse a acontecer, eles mesmos poderiam ter repreendido o vento, eles mesmos poderiam ter liberado a palavra. Mas depois, louvado seja Deus, que Jesus se levanta e opera essa maravilha diante deles, eles ficam apavorados e perguntando uns aos outros: quem é este homem? Quem é este homem que está diante de nós? Aleluia! Irmãos, é a fé que nós devemos crer nele. Louvado seja Deus. Tem pessoas aqui nessa noite que Deus quer fazer você viver o sobrenatural dele. Tem pessoas aqui nessa noite que Deus quer fazer você viver coisas grandes. Tem pessoas aqui nessa noite que Deus quer começar a virar a página da sua vida, para começar a escrever uma outra página, para começar a escrever coisas novas. E é por isso que Deus está trabalhando na sua fé aqui nessa noite. É por isso que Deus está trazendo essa palavra ao seu coração aqui nessa noite. E se você tiver fé, você vai começar a profetizar na sua vida. Você vai começar a profetizar dentro da sua casa. Você vai começar a profetizar no seu ministério. Seja no que for, onde for, você vai começar a profetizar. Porque coisas maiores da parte de Deus Ele quer realizar na sua vida. Foi o que Ele disse para os seus discípulos: vocês ainda não têm fé ainda. Louvado seja Deus. Porque se eles tivessem fé, meus irmãos, imagina eles acordando Jesus, mas agora bem tranquilos, acordando Jesus e dizendo: Jesus, já estamos chegando, Jesus. E aí daqui a pouco chamasse Jesus e falasse: Jesus, queremos testemunhar algo maravilhoso. E Jesus dizendo para eles: o que é que vocês querem falar? Aí quem sabe eles iriam dizer: Jesus, enquanto o Senhor estava dormindo, o vento se levantou contra nós. Enquanto o Senhor estava dormindo, esse lago começou a ser tomado por águas. Mas enquanto o Senhor estava dormindo, com a certeza que o Senhor está no controle de todas as coisas, nós repreendemos o vento. Nós falamos a essas águas, e essas águas se acalmaram. O vento foi repreendido.
e houve grande bonança, Jesus. Se aqueles homens tivessem exercitado a vossa fé, e é isso que Jesus está dizendo para você aqui nessa noite. Se você estiver fé, louvado seja Deus, aleluia. Se você crê na palavra que está sendo liberada aqui nessa noite, não vai precisar, louvado seja Deus, glória a Jesus, você ir até um lugar, fazer outra coisa, ir até outras pessoas para orar por você, para impor as mãos sobre você. Não vai precisar disso não. Você mesmo vai liberar uma palavra para a sua vida. Você mesmo vai liberar uma palavra dentro da sua casa. Você mesmo vai dizer: eu sei que Ele está no controle de todas as coisas. Eu sei que Ele me chamou. Eu sei que Ele me vocacionou. Eu sei que é Ele que está me levando. Eu sei que Ele cuida de mim. Eu sei, eu creio, então eu sei que em nome de Jesus Cristo eu serei mais do que vencedor através dEle e no nome dEle. Ah, igreja de Jesus Cristo de Nazaré, nós precisamos crer no sobrenatural de Deus. Nós precisamos crer no extraordinário dEle. Nós precisamos crer que nele nós podemos viver coisas grandes, coisas extraordinárias, coisas maravilhosas. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Tem pessoas aqui nessa noite que Deus está trabalhando na sua fé, e o Espírito Santo de Deus manda dizer: você vai testemunhar em poucos dias dessa palavra. Você vai testemunhar em poucos dias daquilo que Deus está falando com você aqui nessa noite. Ah, Deus vai abrir a janela dos céus e a providência vai chegar. Ah, Deus vai abrir a janela dos céus e o mar vai se aquietar, a tempestade vai se acalmar, e o nome do Senhor será glorificado, o nome do Senhor será exaltado. Se você crer, dá um brado de glória, dá um brado de aleluia. Se você crer nessa palavra revelada profética para a sua vida, profetiza na sua vida dizendo: eu vou vencer, a vitória é minha, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Louvado seja Deus, glória a Jesus, aleluia. E vou terminar essa mensagem falando com cada um de nós aqui nessa noite. Talvez essa tempestade que se levantou contra a sua vida seja todas as adversidades que você está enfrentando. Essa tempestade que se levantou contra a sua vida, talvez seja, louvado seja Deus, aleluias, a sua mente que está tomada por dúvidas, por incertezas, por insegurança, e tudo isso está tomando conta do seu interior. Talvez você está aqui nessa noite, louvado seja Deus, preocupado, ansioso, e talvez, louvado seja Deus, essa seja a tempestade que você está enfrentando, e Jesus está dizendo para você aqui nessa noite: acalma-te, acalma o teu coração, aleluia. Tranquiliza o seu coração, aleluia. Eu estou no barco, eu estou contigo nessa caminhada, eu estou aí do seu lado, eu estou aí contigo, eu não te abandonei, jamais irei te abandonar. Jesus está falando com você: acalma-te, aquieta-te, eu estou contigo. Louvado seja Deus, glória a Jesus, aleluia. Leve essa palavra no seu coração, leve essa palavra com você, louvado seja Deus, aleluia. Talvez nos próximos dias você viverá coisas tão grandes, talvez nos próximos dias grandes desafios estão por vir, talvez nos próximos dias tem coisas novas para você viver, e o Espírito de Deus está dizendo: acalma o seu coração, acalma o seu coração, deixa eu cuidar de tudo, deixa eu ir na frente, deixa eu abrir caminho, deixa eu entrar com providência, deixa eu alegrar o seu coração, deixa que a vitória da minha parte já está sobre a sua vida. Louvado seja Deus, aleluia, glória a Jesus, aleluia, aleluia.
Não se sinta inferior a ninguém. Não se sinta inferior a ninguém. Não se diminua por nada. Louvado seja Deus. O mesmo Jesus que eu sirvo é o mesmo Jesus que você serve. Amém. Glória a Deus. Nós servimos um único Deus. Então não se diminua por nada. Ele pode fazer coisas grandes na minha vida, pode fazer na sua também. Aleluia. Não se diminua por nada. Louvado seja Deus. Não se diminua por alguém, por pessoas que não exercem a mesma fé que você. Tem pessoas, meus irmãos, que não exercem a mesma fé, mesmo estando no nosso meio, não acredita, não tem fé. E quando você está diante de algo grande que Deus colocou na sua vida para viver, as pessoas começam a te desmotivar, começam a lançar palavras negativas. Não se diminua por nada, por nada. Essas pessoas vão ouvir você testemunhar. Essas pessoas vão ver as fotos que você vai postar e você vai dizer: foi Deus que fez, aleluia. Foi Deus que realizou, aleluia. Tem restauração da parte de Deus chegando aqui nessa noite. Tem milagre de Deus descendo aqui nesse lugar. Louvado seja Deus, glória a Jesus. Deus está dizendo para você aqui nessa noite: se você crer, a restauração da minha parte está indo na sua direção, e o meu nome será glorificado, assim diz o Senhor dos Exércitos. Toma posse dessa palavra, toma posse da vitória e vem testemunhar depois daquilo que Deus está te entregando. Acalma o seu coração, deixa que Deus está no controle de todas as coisas. Fica de pé, por favor. Louvado seja Deus, aleluia.